Bom, coisa boa é quando a gente chega num ambiente, num evento, por exemplo, e você tem aquela sensação de que o som não está lhe agredindo, lhe batendo, lhe fazendo sofrer, né? É sobre isso que a gente conversa hoje no nosso Intríade, sobre som. Som de igreja, som de eventos, de um modo geral. Tá top o nosso podcast de hoje. Olá, meus amigos, tudo bem? Você sabe que quinta-feira é dia de episódio novo do nosso Intríade. Hoje é quinta-feira, é dia de a gente trazer um episódio especial e hoje o nosso tema está fantástico, maravilhoso. Vamos falar sobre som, sobre produção sonora, sobre sonorização de eventos, de igreja e também, claro, conversar com o nosso professor do curso de operador de áudio aqui da nossa escola de adoradores, para ele falar um pouco também sobre a experiência dele com essa arte, com essa profissão tão importante que é daquela pessoa que trabalha com o som, né? É claro que você vai entender do que a gente está falando. Eu estou aqui então com o Diego Paiva, ele é professor do nosso curso de operador de áudio aqui na Escola de Adoradores. Diego Paiva, em plena férias, você está aqui com a gente hoje, não foi passear? Não. As férias é quando a gente trabalha Pior, é verdade, mais né? ainda, né? Os eventos são bastante procurados. Bom, Diego, obrigado por estar aqui com a gente, para esse bate-papo, até também para a gente informar um pouco para os nossos colegas que acompanham a gente aí, a respeito do nosso curso de operador de áudio, tá? Porém, eu quero começar falando um pouco da tua história, né? Como é que você começou a trabalhar como operador de áudio? O que foi que te levou para essa profissão que é tão importante, que é tão boa e que é tão necessária, especialmente, eu vou falar da minha parte, eu como pastor sei o quanto é necessário nós termos alguém que de fato entenda de operação de áudio para tomar conta do som da igreja. Como foi que começou essa tua história? Primeiramente, vou me apresentar. Sou o Diego Paiva, professor aqui na escola de Já te adoradores. apresentei, mas tudo bem. Né? Então não faz. É assim, eu comecei na música, né? Eu comecei como baterista na igreja e por uma necessidade de dar o apoio na igreja, na época a igreja estava em construção, e o pastor pediu o nosso apoio para estar ali montando o som, que estava em construção a igreja, e eu só sendo músico, mas com esse contato ao som, ter que desmontar todo o som, montar, e na época o rapaz pediu a minha ajuda, a gente teve essa conversa, porque ele trabalhava, ele só chegava à noite. E aí ele pediu, porque eu sempre estava por lá, para mim montar o som, né? Que era tirado lá do depósito para montar o som. Então ele já teve eu já tive esse contato, ele já me ensinou aí como ligar o som, né? Conectar as coisas, caixa, amplificador, nessa época era tudo amplificador, equalizador, então eu já tive esse contato. E fui me apaixonando por isso. E consequentemente já pedi para ele me ensinando até então que ele sabia ali. E naquele momento eu fui culto após culto, tendo esse contato. Depois ele passou a não ir, né, por causa de trabalho, e eu passei a ficar no som da igreja com aquele pouco de conhecimento que eu tinha. Sim. E as coisas foram tendenciando para isso. E eu continuei tocando bateria ainda e ficava no som. Na bateria e ficava no som. Só que por mim mesmo, eu sou uma pessoa assim, que quando eu me dedico a uma coisa, eu quero me isolar com aquilo, né? Sim. Me dedicar Focar, naquela área, né? focar. E aí eu fui estudando mais. Só que era uma época difícil. Nessa época não é como é hoje, que tem o YouTube da vida, né? Tem vários tutoriais aí no YouTube, tem vários cursos online. Não, nessa época era alguém que te repassava o conhecimento ou através de revista. Eu pagava uma assinatura, aí eu tinha acesso a essas revistas que falavam sobre áudio.
Esse foi o meu primeiro contato, né? É interessante porque isso aí revela a beleza que é a igreja, né? Porque na igreja muita gente se desenvolve em várias áreas por conta do trabalho na igreja. Você vai ver que por conta desse movimento dentro das igrejas, aqueles alunos que não têm muito medo de falar em público, geralmente são eles que estavam na igreja e aprenderam, participaram daquelas peçazinhas lá dentro da igreja, dando testemunho, falando, dando uma palavra, e já se desenvolve como um bom orador. Quando vai para a faculdade, para a escola, já sabem falar bem em público. A mesma coisa são os cantores, músicos. É um campo muito vasto, né? Muito fértil a igreja para desenvolver talentos. Assim como você. Ela começou lá na bateria, houve uma necessidade, e isso é interessante, porque a necessidade produz também uma resposta. Nesse caso, você te seduziu, a necessidade te seduziu, né? Foi o meio que foi usado para te seduzir para essa área que é tão importante na igreja. Claro, a gente quando pensa no operador de áudio, a gente está pensando naquela pessoa que vai dedicar o seu tempo antes, durante e depois do evento, e depois do culto. Sem dúvida. E às vezes eu vou aqui levantar uma bandeira para defender os operadores de áudio, né? Que bom. Eu estou acostumado a ouvir pastor xingar operador de áudio, né? Acontece. Não só pastores, não todos, né? Alguns, né? Senão eles vão ficar com raiva de mim. Mas às vezes o cantor, o músico xingando o operador de áudio por conta de uma microfonia, da falha de um microfone. Isso é natural que aconteça e o operador não faz isso porque quer. Às vezes é uma necessidade, às vezes o operador de áudio ali, ele está tentando extrair o máximo possível, porque às vezes o equipamento, a própria estrutura do equipamento não dá os recursos que ele precisa. Tem né? isso também. E, então precisa considerar que esse profissional e esse servo que está lá na igreja, ele chega antes, ele monta o som, que hoje você já sabe, porque você ensina os momentos dos inputs, né? Primeiro, todo aquele pré-evento, durante o evento ele não sossega, ele está ali, falhou o microfone, ele tem que correr, chama alguém. Ou seja, ele está trabalhando antes, durante e depois do evento. Então a gente precisa realmente valorizar. E aqui, vamos valorizar os operadores de áudio das nossas igrejas e dos nossos eventos. Valeu? Sem dúvida, pastor. Olha, o senhor tocou num ponto muito importante. Eu costumo dizer para os meus alunos aqui na escola que realmente você tem que amar isso aqui. Porque eu comparo com a profissão do juiz. Você só vai ser lembrado quando alguma coisa de errado acontecer. Num contexto geral é isso. Então eu sempre já preparo eles psicologicamente também para não esperar tanto reconhecimento. Você tem que realmente amar. O reconhecimento ele vem de dias e anos dando certo. E aí às vezes quando você não está, poxa, tem alguma coisa. Eu mesmo já atendi cliente pro interior do estado, e que quando eu cheguei lá, o cliente falou assim, não, só o fato de você já estar aqui no evento, eu já sei que não vai dar nada errado. Esse sentimento é muito bom, mas assim, sempre esperar por isso não vai dar acontecer. certo. Né? A gente é o primeiro que chega e o último que sai. A gente chega às vezes antes do porteiro. Mas no nosso curso eu falo isso como protocolo. A gente tem os 7 elos desses protocolos, né? Que você chegar cedo e conferir tudo. Não é porque no culto anterior, no evento anterior, deu tudo certo, que esse evento posterior vai dar certo. Pode ser que alguma coisa ali não estava do jeito que você deixou anteriormente. Então, se você se prevenir, é muito melhor para que os operadores de igreja cultuar também. Sim. Eu prezo por isso. Se você vai para a igreja, você está ali servindo a Deus através daquele trabalho. E se você só se preocupar, se você não fazer a lição de casa e ficar todo o tempo muito preocupado com tudo, tu não precisa se te perguntar que foi o versículo que leu, tu não consegue, porque tu está muito atento para tudo e esqueceu de prestar atenção na pregação, que é muito importante para nos alimentar também. Perfeito. Bom, então vamos lá. Aí você começou já realmente a se dedicar na questão do curso na operação de áudio. E é claro, aí você decidiu que deveria investir nisso.
Daí então tu partiste para estudar. Estudar, fazer, correr atrás dos colegas que já tinham uma aptidão para o áudio, já tinham uma certa experiência aqui em Belém, mas era mais voltado para o lado da igreja, né? Eu não tinha tanto contato quanto hoje as pessoas secular, que a gente chama. Então, era revista, fita cassete, um alugava para o outro, e a gente corria atrás de alguém falando sobre música, sobre algo que ia somar nessa área. E eu corri atrás de tudo era informação para mim. Até que surgiu uma oportunidade de eu trabalhar em um estúdio. Foi feito um convite, porque o proprietário do estúdio me viu em um evento e falou, poxa, você tem aptidão para isso, vai trabalhar comigo no estúdio. E aí foi um desafio, mais um dos desafios. Em 2007, se eu não me engano, me recordo bem, foi em 2007. E lá eu já tive assim um contato mais profissional ainda com o áudio, né? Entender como tudo realmente funciona. E o estúdio traz uma outra realidade para a gente que faz som ao vivo. Eu costumo dizer que um anda junto com o outro. Som é som em qualquer lugar, mas tem as técnicas específicas de estúdio e tem que a gente traz para o ao vivo. E tem aquelas coisas do ao vivo que a gente traz para o estúdio para ficar o mais natural possível. Sim. É uma coisa buscando a outra, Perfeito. porque um trabalho bem gravado é você trazer a emoção que a gente fala de vintage de um ao vivo. Sim. Né? E aí, já na gravação a gente busca isso, e no ao vivo a gente busca o estúdio. Então eles trabalham É interessante, juntos. né? Porque o cara vai produzir um som para um evento, no PA e tal, ele quer que todo mundo escute e diga assim, tá som, antigamente diziam isso, tá som de CD, né? Parece que tá som de CD. E lá dentro do estúdio, ela tá tão natural, parece que tá ao vivo. Essa é a ideia, né? Esse sentimento. Essa troca aí, né? Por isso que eu digo que eles andam junto. É o sentimento que a minha satisfação em ouvir o cliente falar assim, poxa, no teu trabalho eu consigo ouvir tudo. Assim é. No estúdio a gente tem o tempo de fazer tudo sair no seu devido lugar. Desde o panorama a timbragem mesmo, sabe? Então eu trago esse sentimento para o ao vivo. Eu quero que o cliente escute, sendo na igreja, sendo no secular. Eu quero que o cliente chegue e escute música, não barulho. Sim. É isso que eu busco e é isso que eu tento passar e consigo para os alunos que passam aqui pela Escola de Adoradores. É esse sentimento já. Você coloca o fone, é um sentimento. Você tira, tem que estar semelhante a esse sentimento. Beleza. Bom, na igreja, é claro que você já teve experiência, com certeza, de várias nuances, vários tipos de som, de estrutura física. Você chega numa igreja que é uma catedral, né? E às vezes, antigamente, não se tinha. Hoje já se tem um pouco mais de cuidado com relação à acústica, mas houve uma época que todo mundo queria colocar muito vidro na igreja, né? Janela de vidro. E eu conheço igrejas que colocaram lajotas nas paredes de dentro, revestimento. E aí, meu amigo, é uma situação assim. É inimigo de som, né? Totalmente, né? Então, me fala um pouco assim, do ideal da igreja pequena até a igreja grande. Quais são as dificuldades, por exemplo? Vamos começar pela igreja pequena, ambientes pequenos, não só a igreja, mas começando com a igreja. Ambientes pequenos, o que é necessário? O que é necessário para ter um bom som? Pastor, eu costumo dizer que vem da construção. O som, ele é se pensado no momento, na planta. Se você já pensa nele na planta, eu costumo dizer que ele sai mais barato na hora de comprar esse som, Sim. na hora de adquirir o som. Porque a gente vai calcular essa sala, o quanto de SPL, o quanto de pressão sonora vai precisar dentro dessa sala, mediante o que a sala está entregando. Se eu tenho uma sala muito grande, logicamente eu vou precisar de mais som. Mas se ela for, a gente costuma falar, enxuta, se ela for mais controlada, então eu não preciso colocar tantos som pontuais, pode ser assim dizer. Se eu tenho um som direcionado, ele vai atender. Tu não vai brigar com o ambiente, né? Exatamente, porque eu tenho uma sala controlada.
Então, onde é que o senhor tocou num ponto muito importante, essa questão dos vidros. Onde é que pastores e até mesmo arquitetos, né, erram demais nessa questão, não valorizando a questão Acústica. A visão assim do ambiente, Da sonoridade, né? que a gente está ali naquele local não só para ver, né? Sim. Mas a gente vai não só ali, estético, né? pronto, Visual. exatamente. A gente vai para ouvir. E se eu não ouvir com qualidade, se tratando de igreja mais ainda, a gente corre o risco do objetivo não ser alcançado. É interessante, porque você está falando de uma coisa que é o que nós, traduzindo, seria conforto, né? Você tem uma boa arquitetura, você tem um bom design, você tem o conforto visual. Uma boa iluminação, você tem conforto visual. Se você tem uma boa cadeira, um bom banco, onde as pessoas vão se sentar, você vai ter o conforto ergométrico, né? A pessoa vai se sentar, vai se sentir. Mas você precisa também ter conforto auditivo. Exatamente. Isso é muito importante. Porque você vai passar, você sentou, sentiu a cadeira confortável. Passou até a percepção do local, está bem iluminado, eu consigo visualizar o pastor, está tudo muito bem controlado. Mas o som eu não consigo entender quando ele fala um pouquinho mais baixo, não consigo entender. Aí, poxa, eu falo isso pelo meu pai, eu sempre uso isso nas minhas aulas como exemplo. O meu pai chegou em casa e falou assim, sabendo na área que eu trabalho, falou, eu não volto mais naquela igreja. Aquilo me chocou. Aí, conversando com ele, pai, por quê? Não, eu não entendi nada que o pastor falou. Não entendi absolutamente nada. E olha que o sentimento dele, eu estava próximo de uma caixa. E eu não conseguia entender. Então, se eu vou para a igreja, eu não consigo entender o que o pastor está falando, eu vou fazer o que lá? Aí aquilo me chamou assim a atenção e foi um gatilho para mim. E eu procurei a direção da igreja, propus um trabalho gratuito, né, para ele, porque para uma igreja próxima de casa. E a gente sentou, findou que ele ficou tão feliz que acabou abençoando sim. Né? Então, depois eu falei, pai, já está resolvido lá, vai lá. Ele, poxa, meu filho, agora eu consigo entender o que está sendo falado. E olha só, pastor, se alguém hoje, com as igrejas que a gente tem muitas igrejas, né? Muitas opções, vamos colocar assim também. Sim. Então, se eu vou numa igreja, aí tá tudo legal, mas o som não tá, eu posso procurar uma outra opção. Perfeito. E olha o quanto... E aí, isso se tratando de alguém que já tem uma base cristã. Quem não tem, pastor? Quem vai lá procurar... A igreja é um pronto-socorro da alma. Se aquela pessoa está precisando ouvir, e ela... Onde é que ela vai sentar? Onde é que o senhor acha que ela vai sentar quando ela chega tímida na igreja? Ela vai estar lá atrás. Lá no final. Né? Lá, geralmente, o som não está legal. Eu, como responsável por sonorizar esse ambiente, eu penso nessa pessoa que vai sentar lá no último local. Sim. Porque ele vai chegar tímido, ele vai chegar lá e não quer ser assim incomodado. Então, ele vai lá procurar uma solução para o que ele está passando. E se ele não entender a solução? Se ele não... Aí é nisso que eu falo. O objetivo não foi alcançado. É nisso que eu pontuo. Então, pastores, a gente tem que se preocupar com isso. Então, voltando, na construção. Se eu penso em tratar essa sala, eu já vou economizar na parte de comprar o som, né, de sonorizar essa sala. Se eu não coloco muito vidro, se eu quero, por estética, colocar vidro, coloque. Mas de dentro para fora, esse vidro não precisa estar exposto. Vamos tratar esse vidro esteticamente de fora para dentro. Você olha, uma igreja linda, com muito vidro. Mas de dentro para fora, esse vidro está tratado. Tem um tratamento nele que não vai virar um espelho nele. Então a gente já tem as formas de você deixar o templo bonito e tratar essa sala. Deixa eu aproveitar para fazer aqui um merchandise aqui. Você está vendo que nós não estamos no estúdio oficial do Intríade. A gente está aqui
no palco do nosso mini auditório da Escola de Adoradores, que está sendo tratado, né? Nós estamos trabalhando com acústica aqui. Então, se você observar, nós já fizemos aqui os vídeos de apresentação do nosso recital e a gente manteve aqui durante o mês de julho, vamos estar aqui nesse espaço. Eu estou trabalhando aqui para tratar toda essa sala justamente por ser uma sala não muito grande, uma sala pequena. Qualquer som, com uma bateria que você está vendo aqui atrás, uma bateria dessa aqui, dentro de um espaço como esse, como eu tenho lajota no chão, se eu não tratar as paredes, inclusive tratar um pouco do que vai acontecer, que é o que a gente vai fazer aqui no chão também, acaba tendo um som muito agressivo, muito sujo, muito contaminado de reverberações, de ecos, de retorno de som, de tumulto de som, que vai chegar no ouvido do ser humano e vai trazer incômodo. Que não é o som direto. É isso, pastor. O que causa o incômodo é eu não ter o som direto. O que causa isso é justamente a sala, porque as reflexões, como o senhor mesmo mencionou. Então eu perco a inteligibilidade. Sim. Então se eu tenho um som direto, um som que não vai ter tanta reflexão do piso, do teto, lateral, e também é se pensado na construção dessa caixa. Existe a caixa e elas têm umas especificações técnicas de angulação, de guia de onda, também é se pensado nessa caixa para dentro dessa sala. Não é aleatoriamente que eu compro eu olhei a caixa bonita, vai servir para mim. Não. Assim como tem gente que pensa que line, que é o som por cima, vai resolver tudo. Tudo, né? E não é. Eu tenho um som direcional, eu vou ter mais resultado do que um line. Bom, deixa eu voltar. Deixa eu voltar porque eu estava falando aqui que eu ia fazer o merchandising, a gente dispersou. Dispersou não, a gente foi para o tema que é o tema do nosso podcast de hoje. Mas eu estou falando aqui dessa sala porque nós estamos trabalhando não só aqui no nosso mini auditório, como lá em cima também, um outro estúdio, que vai ser um estúdio de gravação mesmo para você que é músico, para você que é cantor, que quer gravar aí um single, quer lançar a sua música, não achou ainda um estúdio que realmente responda à sua necessidade, à sua demanda, nós estamos montando. A partir de agosto já vai estar funcionando. A parte de equipamento já está toda pronta. Agora estamos trabalhando as nossas salas. Essa aqui e a lá de cima. Lá nós temos o estúdio do nosso podcast e já está sendo trabalhado um outro estúdio para as gravações de música dos cantores aí. Além disso, não só a parte de áudio, mas também a parte de vídeo, porque hoje muita gente já está gravando, né, não só para jogar no Spotify, mas para jogar também aí no YouTube, tá certo? Dito isto, vamos voltar. Bom, falamos da sala, né, que é importante o tratamento da sala, que no mundo ideal seria isso, né, as pessoas pensarem enquanto estão planejando a construção, pensarem na acústica, no tratamento da sala. Mas, tá, igrejas que têm, templos que têm, isso aí, beleza. E com relação ao equipamento de som, porque acontece muito disso. Às vezes o pastor, cheio de boas intenções, chega lá na loja, e chegar na loja, meu amigo, vendedor é vendedor. Vai querer vender. Ele quer vender, então isso aqui é o que nós temos de melhor. Esse som aqui, isso é sonzão. Aí dá um microfone pro nosso amigo lá. Coloca ele de frente com a caixa. Coloca de frente da caixa. Ele pega e aparece aquele... Oi, irmão. Aí ele fica logo empolgado. Esse é o som. Beleza. Né? A gente já foi ministrar em muitos lugares que o contratante assim, não, tem um sonzão. Sonzão. Chegou lá, era som de aparelhagem. Agora, como é que coloca contrabaixo? Aquele som mecânico, né? Como é que coloca contrabaixo, guitarra daquele som? Era uma coisa assim, muito engraçada. Então, em termos de equipamento básico de som para uma igreja mediana, pequena, média. Pastor, assim, existe o equipamento certo para a sala certa, para a realidade da igreja, né? Porque cada igreja tem a sua realidade. Mas eu costumo dizer assim, que hoje o digital veio para ficar. Sim, com certeza. Então você tem uma console que custa em média aí, realidade mediana assim, de uma igreja, que custa em média de R$6.000. É uma console que tem muitos recursos. Então que você consegue chegar num resultado muito superior a
de uma analógica simples também. Então, a escolha desse equipamento é muito importante até para facilitar. Com o equipamento digital, por exemplo, feito o ajuste no início, você passa o som com a banda, faz o ajuste com o pastor, na voz do pastor, e salva aquilo. A gente chama de salvar a cena. Salvar a cena. É nada mais tirar um print Sim. daquilo, né? E fica arquivado. Pronto. Dali deu certo naquele dia, sempre vai dar certo se você seguir os protocolos dessa passagem de som. No máximo um ajuste mínimo, né? Que é necessário durante o próprio culto, mas você ter sempre um ponto inicial, né? Eu não vou começar desse aqui que deu certo. E o equipamento vai te ajudar muito nisso. Mas eu já passei por situações em que eu fui fazer a visita técnica, pastor, e nisso que o senhor falou. Equipamentos de ponta. Mais do que o necessário, porque foi um investimento errado. Porque comprou muito mais que o necessário. Eu não esqueço que, por exemplo, nesse episódio existiam 2 gerenciadores. Cada gerenciador, em média, da época, custava R$8.000. E um desses gerenciadores estava usando só uma saída. E só um desses gerenciadores resolvia tudo. Então, assim, quando eu informei para o pastor, ele teve um choque. Então, mas por que isso acontece também, pastor? Porque toca naquilo que o senhor falou. O pastor vai sozinho, às vezes, à loja e ele vai procurar alguém que queira vender. Então, quando você já tem um profissional, quando tem um profissional lá que vai junto com você, ou então que ele faça um orçamento, que ele vá lá na igreja, entender a realidade da igreja, da sala, tudo aquilo que ele tem para oferecer, com o teu conhecimento técnico, você vai colocar o equipamento certo. Sim. Eu já cheguei à igreja que o pastor falou assim, vai lá e faça o orçamento para comprar outro som. Eu quero outro som. Pastor, tudo bem. Cheguei lá, falei, antes de eu fazer o orçamento... Deixa eu realinhar aqui, né? Deixa eu ajustar, pastor, se o senhor me permite. Não tem jeito. Não, deixa eu tentar, pastor. Zerei tudo, ajustei. Quando ele ouviu, não, isso não é possível. É o mesmo som? O mesmo som. Pode pagar agora. Outro som, tá aqui, já lhe vendi, outro som. Então, são coisas assim que a gente escuta do cliente e às vezes ele sente até um sentimento de tristeza de ter investido às vezes o equipamento e não ter alguém para manusear. Então, eu já vou puxar a sardinha para o nosso lado. Sim. Então, por isso que a Escola de Adoradores está aqui para fazer esse papel. Você vem até nós e a gente te prepara durante 1 ano. A gente não tem um curso desse aqui na cidade, assim, que faça a prática que a gente tem. A gente começa com teoria e vai para a prática. São realidades. Então, o curso vem para trazer essa experiência, trazer esse conhecimento técnico para esse operador de áudio. E não só isso, né? Não só no momento da aula, na sala de aula, mas o que eu tenho visto, tenho observado, é que às vezes o aluno até já saiu da escola, já concluiu o curso, mas ele continua te acessando. Eu tive um problema assim, que seria isso? Você acaba sendo, de alguma forma, uma espécie de mentor para esse pessoal, né? Sim, sim. Eu tenho muito essa preocupação. Por quê, pastor? Porque hoje em dia todo mundo quer vender curso. Isso me preocupa nos dias de hoje. Porque a gente vê relatos, depoimentos na internet, alguém querendo ensinar e que falando, desculpa a expressão, besteira mesmo. Sim. E quando o aluno chega aqui, eu me preocupo com isso. Do que ele vai se alimentar? Eu sempre falo, você pode buscar fora, sim, essas informações. Mas me pergunte. Não fique só com uma informação. Pesquise você mesmo, mas não reproduza sem ter certeza. Então eu me preocupo muito quando você vem para cá, para a escola de adoradores. Eu estou há 3 anos aqui e eu tenho nós temos o grupo da primeira turma. Vai eu se tenho somando, esse né? contato. Nenhum grupo é desfeito, pastor.
Então, eles me têm, como o senhor falou, como mentor e que está ali disposto a ajudar sempre que pode, sempre que eles perguntam, estou lá. E isso é muito gratificante, que alguns me têm como referência, por experiências, até pastores que trouxeram esse aluno para cá, para a escola de adoradores, e me tornei amigos desses pastores, de alunos que estavam aqui com a gente, porque tiveram uma boa experiência Sim. posteriormente, né? A escola abriu os olhos para esse pastor, e como o senhor tem muitos amigos pastores também que procuram, inclusive, né, a escola para pedir socorro nessa área de sonorização. Bom, aí então nós temos, voltando aqui, nós temos a sala, nós temos o equipamento de som que tem que ser adequado àquela sala, e nós temos também o que nós chamamos de atores dessa cena aí, porque nós temos os atores que vão fazer parte disso. Quem são eles? O operador de áudio, os músicos, os músicos, cantores e aqueles que vão falar, né? Esse pessoal, tudo aí faz parte dessa orquestração para que o som seja bom. Porque às vezes você tem um bom operador de áudio, mas você tem um grupo musical, você tem uma banda, o Ministério de Louvor, que ele não está nem aí para o operador de áudio. Ele quer chegar lá e meter o bocão, meter o instrumento, pega a guitarra, joga lá para cima, aí o contrabaixista joga o contrabaixo lá para cima, o baterista quer ver a coisa fazer barulho e não consegue dialogar com o operador de áudio. Tem os vícios, eu vou falar por experiência própria na nossa comunidade, né? Nós somos uma comunidade pequena, mas desde o início a gente sempre teve muito som. Muito som que eu digo, não é som bom, não. É muito som, é muito barulho, né? Por conta da igreja pequena. E a gente acabou se acostumando com essa ideia do som muito alto. Eu sei que você tem um trabalho muito aguerrido lá para tentar reeducar, né? Porque é uma reeducação. Então, qual é o papel de cada um desses atores dessa cena dentro da igreja? Na verdade, não só, né, o que está falando, o que está cantando, os que estão tocando, mas também, inclusive, tem o contratante, né? Nesse caso, o pastor da igreja, porque às vezes ele diz, não, eu quero som lá para cima, eu quero som. Então, como é que tu lidas e como deve ser o entrosamento, a conversa, a interação entre essas pessoas? Pastor, quando eu sou contratado para ir, eu sou convidado para ir a essa igreja, eu procuro ir assistir um culto antes, para entender como é que essa igreja trabalha. Então, no culto eu já vou sentir como é que eles trabalham. Então, eu vou pontuar aquilo que eu acho que pode melhorar. Tem aquilo que eu acho que pode melhorar e tem aquilo que eu tenho certeza que pode melhorar. Por que quando eu falo acho? Porque tem o perfil. Então, eu não vou impor. Então, quando eu acho que assim pode ficar melhor nessa condução de músico com operador de áudio. Eu vejo no perfil da igreja como é que o músico até pede o volume, eu já sei como é que está o relacionamento ali. O músico pede um retorno ali, como ele gesticula, eu já vou entender mais ou menos como é que está essa relação. Porque, pastor, se tiver muito bem ajustado, dificilmente o músico até pede durante o culto, sabe? Então, eu vou entender um dia antes, se eu puder, eu quero ir no culto. Se eu não tiver essa oportunidade, eu marco um tete-a-tete com a banda. Eu vou ajustar o som, mas eu marco um tete-a-tete. Então, é tudo muito, muito orquestrado, usando o que o senhor falou, porque eu chego, eu ajusto, alinho o som, deixo ele falar como ele tem que falar na igreja, e aí eu faço a passagem de som. Então, eu vou entregar porque eu digo que tem que ficar para o pastor. Então, ali, esse contato com os músicos é muito importante, porque se criou uma guerra que não existe entre músico e operador de som. Se entrou nessa ideia, e que eu digo assim para os meus alunos aqui, que ele não existe. Você simplesmente ficar esse cara não atende o que eu estou pedindo. E aí se cria essa ideia de que
que eles estão lá para brigar um com o outro e não chegar no denominador. Mas assim, a passagem de som, o ajuste é o que chega no resultado legal. Então eu sempre mostro o resultado e entendo a linguagem do pastor. Mas para o que o senhor exatamente perguntou, tudo trabalha em conjunto. Mas olha só, esses dias, olha, eu postei um vídeo, acho que foi ontem, de alguém usando o microfone muito distante. Então, pastor, existem coisas que acontecem por falta de conhecimento de quem usa o próprio microfone, que são absurdos. E não tem como se resolver. Não tem operador de áudio bom para essa situação. Que é uma questão física, de física. Se você coloca literalmente, depois de um momento eu vou mostrar para o senhor. Ele colocou na altura do umbigo o microfone. E acredita, essas pessoas que usam o microfone, eu sempre falo, não usa de propósito errado. Ele foi usando assim. Sim. E às vezes não teve essa conversa, que o operador fica até constrangido, assim, com medo, né, com receio de falar e, pô, tá me ensinando como usar o microfone? Não é. Então eu dou palestra, inclusive, para pastores, de como usar esse microfone, como comprar também, porque tem disso. Você tem que comprar o microfone certo, com a acessibilidade correta, para, se você fala um pouco distante, poxa, Diego, esse é o meu perfil, eu falo um pouco distante. O mercado oferece microfone específico para você. Não, eu tenho o perfil de falar segurando na cápsula do microfone. O mercado tem específico para você. Para tudo, o mercado tem para tudo. Mas porque quem desculpa, quem gosta de segurar na cápsula tem microfone sem cabo, né? Sem corpo. Sem corpo. Aí, esse tipo de microfone, pastor, essa cápsula vem um pouquinho mais para fora. Quando ele segura na cápsula do microfone, não muda o diagrama polar. Então não muda a proposta desse microfone. Então por isso que eu falo, né, que tem. Mas para quem fala distante, pastor, muito distante, é muito difícil. Então volta para aquilo que o senhor falou. É um conjunto ali para ter uma boa execução de um culto. A gente fala culto porque é a nossa linha de raciocínio. Sim. Mas eu que faço espetáculos fora também da realidade de igreja, eu vejo o tamanho, a responsabilidade que e os detalhes que o produtor se preocupa. Então por que nós, como igreja, não temos o mesmo cuidado, né? Então a arte, música, ela tem que ser levada a sério em qualquer aspecto. Se você vai entregar para o cliente, eu digo assim, o fiel, eu costumo dizer, ele é um cliente. Sim. Ele vai lá, ele vai se alimentar, mas ele também, não é dele que ele vai ajudar a curtir as coisas do templo. Então, o pastor, quando ele fala assim, poxa, quando ele ouve do fiel, daquele contribuinte, poxa, eu contribuo, eu quero o melhor. Ele não está errado, pastor. Eu digo que ele não está errado. Mas isso é um assunto mais delicado, que precisa de um tempo maior para a gente falar sobre isso. Mas eu vejo o fiel como um cliente. Ele vai ali e ele tem a opção de procurar outros locais. E essa é a minha preocupação. Aí é interessante porque aí entra aí o fator que a gente chama, usando uma linguagem mais business, fator de retenção e de dispersão. O que seria isso? Bom, você falou logo no início da conversa que às vezes a pessoa vai lá, citou o exemplo do seu pai, a pessoa vai à igreja porque às vezes se mudou, né, de um bairro para outro, chegou de um estado para outro, de uma cidade para outra e vai escolher uma igreja, chega lá, olhou a igreja, achou bonita, foi lá. Chegou lá, ele percebeu que a igreja é muito boa, que os irmãos a trataram muito bem, acolheram. Então a parte de acolhimento, a parte de recepção foi tudo maravilhosa e tal. Mas quando chegou na hora do som, aquele som estridente, o cara tá com a criança às vezes. Aí diz, não, poxa, eu gostei muito daqui, mas não dá para ficar aqui porque esse som prejudica, meu filho é autista, tem essas questões. Aí diz, ou seja, o fator de retenção não conseguiu reter
fidelizar, se fôssemos usar uma linguagem mais de negócio, fidelizar aquele fiel, aquele cliente, para ficar ali naquela igreja. Ele vai para outro lugar. Então, houve dispersão. Ele foi disperso de lá porque o ambiente não deu a ele, né, conforto para ele permanecer ali. Então, acho que isso é muito importante pensar. Pois é, por isso que eu digo que eu não culpo exatamente a gestão, o pastor em si por isso, porque eu vejo como uma falta de realmente dar informação. Sim. E isso vem de um vício de anos em anos. Eu já tive clientes e que eu ouvi da boca dele. Eu fui oferecer o trabalho, porque era uma igreja que estava em construção. Ele falou, não, o som é a última coisa que eu vou me preocupar. Sim. Eu falei, pastor, se a gente se preocupar agora, o senhor vai gastar menos. Não, o som é muito caro e a gente vê isso depois. Aí eu saí triste, porque eu sei que ele vai ter um gasto muito grande. Fora aqueles que você vai ouvir, às vezes até já se tornou cultural daquela igreja, alguém diz assim, não, é porque o pastor que gosta assim. Às vezes, por exemplo, o pastor gosta de falar colado no microfone, né? Você falou, gosta porque ele quer impostar a voz, ele quer parecer voz de trovão lá, para mandar poder lá e tal. Aí você vai querer ajustar, aí alguém diz, não, nem mexe, porque o pastor gosta assim. Existem aqueles que gostam do som mais médio, né? Fica aquela lata, mas o pastor parece que ele está acostumado, ele gosta daquilo ali. Aí vão dizer, olha, o pastor gosta assim. Pastor, mas isso também é uma informação errada. Sabe por quê? O microfone, ele é a reprodução fiel da tua voz. Sim. E eu lembro de uma vez que eu fui atender um cliente e ele me fez um pedido assim que eu não pude atender. Ele falando, coloca grave na minha voz. não tinha vem cá, como. vem tomar um chá de bicarbonato aqui. Quando a gente alinha um sistema, pastor, o microfone é para reproduzir fiel. Quando a gente fala que o microfone, se você chegar no sistema, olhar a console, se tiver tudo que a gente fala fletado, não tem atenuações, grave, médio, agudo, no microfone principal, considere que o seu sistema está bem ajustado. Já é um norte para você. Não conhece o sistema, tá soando bem, mas você olha no gráfico, poxa, tá muito bem coerente, legal. Agora, quando você chega no equalizador, tem que colocar um grave que a voz não tem do cliente, um agudo que não tem, você vai realimentar outras coisas também. Então, eu sempre costumo falar que algumas coisas vêm de vícios realmente errados, mas eu digo que isso é por falta do conhecimento. Então, eu falo com meus alunos, tenha ética quando você for apresentar essa informação para esse pastor, porque ele pode realmente se ofender. Imagina só, a vontade que dá de falar, bom, mas tu tem a voz do Mickey, vai que tu... Tu não vai fazer isso. Eu não vou fazer isso com o cliente, mas a gente chega a pensar realmente. Mas não vamos falar, porque tem que ter a ética. Então, pastor, eu não consigo colocar esse grave que o senhor quer, pastor, mas qualquer pessoa, cantor, eu quero um grave na minha voz. Aí, mas a tua voz não tem grave, a não ser que você force para chegar nessas frequências. Do contrário, o microfone é para reproduzir, ponto. Perfeito. Bom, se você ouviu algumas palavras aqui como gate, console, falou compressor. de compressor, ondas senoidais, né? seja lá, você ouviu esses termos aqui, cabo XLR, enfim, ondas sonoras, e você diz, poxa, o que ele está falando? Ele está falando de tudo aquilo que ele vai ensinar aqui no curso de operador de áudio na escola, tudo que ele ensina aqui. Então, para que você não seja aquele operador de áudio, que você não pode ser, na igreja, aquele irmão que mexe no som. Não aceite ser o irmão que mexe no som, porque quem mexe em mingau, é panela que a gente mexe. E até se você for falar para um profissional da cozinha que ele mexe, ele vai ficar chateado, né? Porque ele é um mestre ali.
Então, não seja o irmão que mexe no som, seja o operador de áudio, mas você só vai ser operador de áudio se você se preparar, estudar para isso. E é por isso que a Escola de Adoradores, como um braço das igrejas, está aqui oferecendo o curso de operador de áudio com o mestre, vou falar como eu falava não, que os meus antepassados da rádio falavam, né? O mestre dos botões. Eu tenho um cliente que brinca assim, é o Raimundo Santos. Sim, ele verdade. Brinca assim, é da época dele, Raimundo Santos, né? O mestre dos botões. Tinha um comunicador que dizia: sua mão desliza como um cisne num lago sobre os botões da mesa fazer de uma áudio, poesia. Né? Era quase uma poesia. Enfim, então se você quer conhecer mais, venha estudar no nosso curso. O curso tem a duração de 1 ano, é uma vez por semana, 2 horas de aula, desde a parte teórica à parte prática. E quando tem possibilidades, inclusive, o Diego faz ajustes para que os alunos também estejam em alguns eventos, já na prática, fazendo uma espécie de estágio, de extensão aqui da escola, e tem sido experiências maravilhosas que a gente tem ouvido dos nossos alunos. Bom, a gente já está chegando no final, foi muito rápido. Foi rápido, né? Então, a gente falou já de toda essa parte de igreja, mas você é um profissional. E a Escola de Adoradores, apesar de ter como público-alvo as igrejas, mas nós temos alunos do curso de operador de áudio que já são profissionais ou que já estão na carreira profissional e vêm se aperfeiçoar e vêm entender o que já fazem na prática, né? Exatamente. Que estão trabalhando aí em companhias de som. Isso. E a gente não são poucos não, vários, inclusive alguns já conhecidos até, né, aqui na cidade. Como foi para ti agora? Você teve a experiência depois da igreja também de atuar profissionalmente com artistas daqui da nossa cidade e mantendo a sua fé, a sua postura, a sua vida com Deus e prestando esse serviço também. Para mim foi um desafio que eu sempre fui cobrado, na verdade, para executar. Eu sempre ouvia dos meus colegas de profissão: Paiva, você é um ótimo profissional. Se você conhecesse aqui a nossa realidade, além de somar muito na sua carreira, você ia somar muito para o nosso lado também. E eu queria, porque eu sempre fiz só igreja, desde que me entendo de áudio, desde meus 16 anos, hoje tenho 39, trabalhando com áudio, sempre foi igrejas. De uns 4 anos, 5 anos para cá, que eu fui fazendo mais nos seculares. Procurado por clientes, casa de show, para fazer ajuste nessas casas de show. E tenho tido uma experiência até hoje muito boa. E hoje os alunos que procuram me conheceram também nesse ramo, né? E quando vieram para cá, são relatos assim que nos emocionam, porque, poxa, eu trabalhei a minha vida toda com áudio e eu não conhecia esse termo, eu sabia fazer, mas eu não sabia o termo técnico Sim. disso. Às vezes me pediam um cabo, vinha o que a gente chama de chega antes, é o rider técnico. Esse rider técnico não vem com nomes aleatórios, vem com nomes... não vem cabo banana. Não vem. Então, quando o técnico pega, ele tem que saber o nome técnico daquilo, para ele poder atender. E hoje, quem está numa empresa, se ele não sabe ler os termos técnicos, ele fica para trás. Então, a escola traz essa realidade. E o que a gente escuta muito dos alunos é essa satisfação. E a escola já preparou alunos que também fazem na igreja e fazem no secular. Tem alunos aqui... É profissão, sustento dessa pessoa. Exatamente. Né? Eu tive, inclusive, pastor, o senhor tocou numa coisa muito importante, que eu achei que eu ia ter uma rejeição muito grande quando eu fui para atender clientes fora da igreja. Pelo contrário, o pastor hoje, meu pastor, lá em Coraci, onde eu presto serviço há 14 anos, me chamou no gabinete e falou: é a sua profissão, só não abandone a fé. Sim. Não envergonhe o evangelho. Pronto, faça a sua profissão. Mas não me abandone aqui, continue. Mas fazendo. Isso também
Diego, tem a ver com o teu comportamento, né? Porque você teve essa humildade e essa postura de procurar o teu pastor, falar para ele. Você veio aqui comigo também, Sim, eu lembro bem. aqui da escola, diz, olha, vai acontecer isso, e eu também acho que é a tua profissão, porque se os pedreiros fossem trabalhar fazendo só casa para crente, né? Ou só igreja e hospital, né? Mas não é, fazem outras coisas. E eu acho que é importante isso, porque você está sendo luz onde você estiver. Lá, se você faz um bom serviço, cara, você vai ser luz, você vai ter voz, e as pessoas que estão ali vão te ouvir, e nesse momento você pode compartilhar a sua fé, o evangelho que está em ti, né? Dúvida. E pastor, eles respeitam muito. Que eu participava de um projeto, um cantor aqui da região, em que a maioria é da igreja. E todo mundo se respeita ali, todo mundo, o cantor tinha o maior respeito, tem o maior respeito pelas pessoas da banda ali, chega, a gente inclusive ora antes, porque é o nosso trabalho, está ali, está levando entretenimento, mas é o nosso trabalho, fazendo com aquilo que a gente leva o sustento para as nossas famílias, então a gente leva isso muito a sério, não brinca com isso, e tem um respeito muito grande pelas pessoas que estão no secular, tem um respeito muito grande. Eles falam assim, na noite tem um respeito muito grande pelas pessoas da igreja. Maravilha. Bom, chegamos ao final. Passou rápido demais. Conversamos bastante e foi rápido, né? Que bom. Bom, deixa eu aproveitar para dizer para você que na próxima quinta-feira, o próximo episódio, eu vou estar aqui, vai estar aqui comigo a minha esposa, a pastora Joelma, e nós vamos conversar sobre família. Né? A gente tem já vai completar esse ano 25 anos de casado, tomando conta na igreja de uma classe de casais, aconselhando, orientando, e a gente vai conversar sobre o tema família no próximo podcast, tá? Bom, Diego, que bom que você veio, foi bom. Pode fazer mais uma chamada aí para os pastores, enviar os seus alunos, porque agora, ainda no mês de julho, a gente ainda está matriculando, então aproveita, começa já em agosto, mais uma turma, vai ser na quinta-feira, né? Qual é o horário? Com a escola. 19 horas, né? 19 horas, nós vamos ter mais uma turma de operador de áudio, começando em agosto, então não fica de fora, chama aí esse povo aí. Eu quero fazer... Ali, olha. Eu quero chamar você para vir estudar com a gente na Escola de Adoradores. E também chamar você, pastor, a atenção para você investir no seu operador de áudio. Isso é muito importante, porque depois que você investe, você tem como cobrar dele. Porque é muito injusto você, pastor, cobrar às vezes de um voluntário que está ali fazendo aquilo com o maior amor, mas ele não sabe nem como resolver. Então, depois que ele estuda com a gente, o senhor pode cobrar ele, mas eu quero que o senhor invista nele, né? Faça esse empreendimento nessa pessoa, que o senhor vai trazer para ele um sentimento de gratidão, ele vai ser sempre grato ao senhor como gestor da igreja e vai sempre estar servindo, e ele vai aprender uma profissão. Então, venha estudar com a gente, venha aprender os termos técnicos, vai ser uma experiência muito boa para esse operador de áudio. Maravilha. Então, gente, olha só, para você que conhece alguém que é um operador de áudio da igreja, irmãos que estão ajudando na igreja, manda esse programa para essa pessoa, compartilha, já deixa aqui também, lógico, o seu like, o seu comentário, pode fazer perguntas, porque mesmo que a gente não responda aqui ao vivo, mas através dos comentários dá para a gente responder, tá certo? E até o próximo, se Deus quiser.